Fala galera, vamos falar hoje sobre a reforma tributária apresentada ontem no dia 25 de junho pelo governo, a reforma do imposto de renda e por que essa reforma é ruim, muito ruim. Vamos detalhar um pouco alguns aspectos que foram muito comentados no Twitter e pelos investidores e pelos economistas. Bom, em primeiro lugar, muito do que está no texto lá não é uma reforma. Porque, como tem a inflação, né, altíssima todo ano, o governo já deveria corrigir a tabela do imposto de renda só para manter o poder de compra das pessoas, só para não aumentar a carga tributária. E como o governo há muitos anos, esse, o anterior e anteriores, não corrigem a tabela do imposto de renda, eles efetivamente, sempre, todos os anos, aumentam a carga tributária do imposto de renda das pessoas físicas. Todos os governos ganham eleição falando que não aumentaremos impostos, mas todos os anos aumentam impostos ao não corrigir a tabela do imposto de renda. E agora, essa proposta aí do genial Paulo Guedes, ele disse que vamos fazer uma reforma tributária que vai ser corrigir a tabela do imposto de renda. Falso, mentira. Isso não é a reforma tributária, isso é a obrigação do governo que tem que ser feito todos os anos. Deveria estar fora da reforma tributária. Ah, mas vai custar 25 bilhões. Errado, não vai custar nada. Porque se tem a inflação, a receita do governo com o imposto vai continuar exatamente a mesma em termos reais, corrigido pela inflação, caso ele faça a correção na tabela do imposto de renda. Então, óbvio que, mas em termos contábeis, no orçamento, nós temos que justificar porque estamos corrigindo a tabela. Em termos contábeis, não interessa. Interessa que em termos práticos, corrigir a tabela não implica em renúncia de receita, em aumento de despesa e não é uma reforma tributária. Então isso deveria estar fora. Mas vai custar 25 bilhões e então nós temos que aumentar outros impostos. Errado. Esses 25 bilhões não vai custar, é só uma correção. Em termos reais não muda nada para o governo, mas o aumento de impostos muda. Então, se você tirar da lei o que deveria ser tirado, que é a correção da tabela, sobra só o aumento de impostos. Então, toda essa reforma aí, na prática, nada mais é do que uma elevação. Mas não vai reduzir para as empresas o imposto de renda? Sim, vai reduzir um pouquinho o imposto de renda da pessoa jurídica, que deveria reduzir mesmo para ficar igual do resto do mundo, e vai aumentar muito o imposto sobre dividendos. Então o governo vai arrecadar muito mais com dividendos do que o que ele vai deixar de arrecadar com o imposto de renda da pessoa jurídica, que vai reduzir aí escalonadamente ainda. Mas é justo cobrar imposto sobre dividendos? Sim, é justo, tanto que quase todos os países do mundo cobram. Só que você tem que dar o desconto no imposto da empresa para que fique algo neutro, para que tudo que o governo arrecadar mais com os dividendos, ele vai arrecadar a menos com o imposto de renda. E não vai acontecer isso. Ele vai abrir mão de pouco para ganhar muito. E como isso afeta o preço das ações? O que eu estou acompanhando aí dos analistas das casas de research, eles falam que no longo prazo não muda nada, continua ótimo o lucro das empresas, continua descontado o nosso valuation em relação ao internacional. Então, pro longo prazo não muda nada. Não sei, porque não existe o tal do modelo de Gordon para você fazer a avaliação de uma empresa de acordo com o fluxo dos dividendos que ela paga e como os dividendos de uma hora para outra vão ser reduzidos em 20%. Isso não deveria reduzir muito o valor da ação? Eu acho que sim. Eu acho que deixa de valer a pena, assim, com muita intensidade, você investir em empresas de dividendos, porque de uma hora para outra os dividendos vão cair 20%, então o valor da empresa tem que cair quase nessa mesma proporção. Claro que a empresa vai pagar menos imposto de renda, então nem tanto assim. Mas a empresa pode reinvestir, ela pode não pagar mais dividendos. Sim, mas no longuíssimo prazo, todo mundo investe até no Banco Inter, esperando que algum dia ele devolva isso para você em forma de dividendos ou de recompra de ações. A recompra de ações é tributada, porque você valoriza a tua ação e você vende com lucro e tem que pagar imposto, e os dividendos não.
Então, mesmo que ele só venha dar lucro daqui a 50 anos, em algum momento vai entrar esse dividendo. Em algum momento, essa forma de Gordon lá da perpetuidade vai cobrar o seu preço e vai mostrar que a ação de todas as empresas vale menos, especialmente daquelas, né, que geram muito caixa e não reinvestem, tipo as elétricas e outras aí. As cotações caíram pouco em relação ao que as pessoas vão deixar de ganhar. Então, pessoal, cadê a eficiência do mercado? Né? Por que a fórmula de Gordon aí não causou o seu efeito? Vamos ver, talvez porque o pessoal ainda não acredita que tudo isso possa passar no Congresso. Né? Essa reforma é muito desigual ainda. Até vi umas críticas aí dos economistas famosos que foi criada uma isenção para dividendos de micro e pequenas empresas. Então, se uma microempresa paga dividendos de R$ 20.000, isento, imposto zero, que deve ser aí os profissionais que abrem a sua empresa individual, só ele mais um, e recebem tudo via dividendos, vai continuar isento. Mas se a empresa crescer um pouquinho e deixar de ser uma microempresa, aí vai pagar full, vai pagar 20% sobre todo o lucro. Então, isso você está alterando a dinâmica do mercado. Você está criando aí fricções, porque as empresas elas vão crescer por quê? Se elas pagam zero de imposto, e se elas deixarem de ser microempresas, vão pagar a alíquota cheia de 20%, né? Um absurdo. Sempre que tem essas escadinhas assim, com degraus abruptos, você está causando alterações no mercado. O governo está dizendo que todo mundo tem que ter uma empresa pequena, que a empresa não pode crescer, senão vai pagar mais imposto, né? Então, nesse ponto aí, reforma péssima. Algumas coisas ficaram de fora, né? O governo queria incluir LCI e LCA. Por pressão política, nem incluiu. Fracasso total do governo. Se é para uniformizar, por que não colocou? Né? Tem medo das pressões. Vai ter pressão de outros lados também, né? Como dos fundos imobiliários. Esses fundos deveriam pagar imposto, né? Todo mundo deveria pagar mais ou menos a mesma coisa. Por que uma pessoa que tem um imóvel, um único imóvel e aluga, paga 27,5 e um fundo imobiliário vai pagar só 15? Ainda vai ficar uma distorção para ser aí resolvida. Mas os fundos exclusivos, que são dos super ricos, agora vão começar a pagar imposto, né? Eles nunca pagavam nada, porque os fundos multimercados aí do povão e os fundos de renda fixa pagam o famigerado come-cotas. Um absurdo. Que todo semestre você paga imposto de renda sobre tudo o que você lucrou. E isso impede você de acumular capital. Gera uma distorção muito grande no mercado, que não faz sentido. Você não vendeu, você não realizou o lucro. Por que você vai pagar o imposto a cada 6 meses? E o governo, em vez de acabar com o come-cotas, que arrecada muito, mas é um absurdo, não. Vamos instituir o come-cotas para os super ricos. Né? Não faz sentido. Você pega aquilo que é ruim e expande para todo mundo. E óbvio que os super ricos não vão ficar quietos, eles não vão deixar do jeito que está e passar a pagar muito mais imposto do que eles pagam hoje. Tem até reportagens falando que eles já estão pensando em migrar para fundos de previdência. Então vai ser o mesmo fundo exclusivo que eles têm hoje, que é um fundo só deles, que não tem come-cotas, e o fundo de previdência vai fazer a mesma coisa com regras da previdência, que não tem come-cotas. Então acho que isso vai ser muito ruim em arrecadação para o governo e vai passar uma mensagem aí que o governo está perpetuando essas práticas ruins para arrecadar mais. E os fundos imobiliários vão cair mais ou não vão? Né? Não tem como saber. Tudo é algo assim feito com cálculos probabilísticos. Os fundos já vinham caindo nos últimos dias. Acho que até foi meio inesperada essa inclusão dos fundos imobiliários nessa reforma aí na sexta-feira, mas os fundos já vinham apresentando, já vinham sofrendo nas suas cotações ao longo de toda a semana em que foi apresentada a reforma na sexta-feira. Isso já mostra que tinha aí um ruído, um burburinho de que poderia estar na reforma, né? Talvez tenha vazado de alguma forma. E aí as pessoas já começaram a colocar na cotação, né? Colocar no preço esse imposto. E aí tem a probabilidade disso ser aprovado ou não pelo Congresso. Então, se for aprovado, talvez caia ainda mais, né? Porque ainda não entrou integralmente no preço esse imposto, entrou parcialmente só proporcional à chance de ser aprovado.
temos também essa atualização do valor dos imóveis, né? Porque hoje as pessoas só pagam imposto quando vendem seu imóvel. Aí se você compra hoje e vende daqui a 50 anos, você vai ficar 50 anos sem pagar nada. Porque toda essa receita vai ficar com o governo daqui a 50 anos. Os governos até lá não vão ganhar nada. E esse governo ele quer se apropriar dessas receitas futuras todas, né? Vai permitir que todo mundo atualize os seus imóveis no imposto de renda e paguem já para esse governo o imposto que seria pago para os próximos. Então isso vai aumentar a arrecadação agora bastante e vai reduzir, né, daqui para frente. E como esse desconto é quase tipo um refis, né? Você está dando um desconto aí, o normal é 15%, você está cobrando 5%. Então você está dando um desconto de 66% para que esse governo aí consiga arrecadar o dinheiro dos próximos, né? Claro que tem um pouco de choradeira, né, exagerada. Todo mundo que é influenciado aí nos fundos imobiliários, principalmente os gestores dos fundos, vão reclamar o máximo que puderem, vão dizer assim que o governo destruiu a indústria de fundos. Talvez não seja bem assim, eles sempre exageram um pouco o discurso, mas é fato que a pressão, né, vai ser grande. Até os pequenos investidores, os 3 milhões que estavam fora da bolsa e chegaram agora para comprar os FIs, vão reclamar. E principalmente, né, quem vai pagar os 20% dos dividendos, os super ricos, todo mundo vai fazer sua pressão para tentar aí vetar toda essa reforma, né? Então muita coisa pode acontecer e o Congresso vai fazer os cálculos políticos para ver se é mais vantajoso para a imagem, né, dos deputados. Não aprovar nada, deixar do jeito que está, poupar aí os super ricos do aumento de imposto, não é reforma, é aumento, né? A carga tributária geral do país vai aumentar, ou se vale a pena isentar aí os milhões de pessoas do imposto de renda, que nada mais é do que uma correção da tabela, né? Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.